Vamos dar início então à aula de número 7 do curso de Filosofia do Estado. O tema dessa aula será Estado, Dominação e Monopólio de Violência em Max Weber. Bem, vamos começar então com algumas notas iniciais, uma apresentação de quem foi Max Weber, embora praticamente dispense maiores apresentações. Ele foi um professor em diversas universidades na Alemanha, em Berlim, em Freiburg, em Heidelberg, em Viena, Munique, tanto na área de direito quanto na área de economia. Ele é uma pessoa que teve uma formação jurídica, que profissionalmente foi sobretudo professor na área de economia, mas que é muito associado à sua contribuição em relação à sociologia. Enfim, então ele tinha, esse histórico dele já permite um pouco perceber isso, uma erudição realmente impressionante, versado assim, em diversas áreas, direito, história, economia, filosofia, especialmente as questões epistemológicas, mas também teologia, a sociologia. Ele é considerado um dos grandes pais da sociologia, enfim. E além disso, teve algumas importantes feitos na vida. Um deles foi participar da elaboração, da redação da Constituição de Weimar, na Alemanha, isso em 1919, que era uma Constituição social-democrata. Bem, como disse, a importância dele maior vem muito associada à sociologia. Ele é considerado um dos grandes fundadores, juntamente com o Karl Marx e o Durkheim, e sua contribuição para a sociologia está sobretudo associada à sua tese, acerca do processo de racionalização e a ideia de desencantamento do mundo para pensar o fenômeno da modernidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bem, vamos então rapidamente passar por algumas de suas obras, começando pela Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que Weber publicou em duas partes, uma em 1904, outra em 1905, portanto no iniciozinho do século XX, que é uma obra, um clássico, digamos assim, da sociologia. Ele faz um estudo da ética protestante e a relação que isso tem com o espírito do capitalismo. Ele defende que o protestantismo ele está na origem da ação capitalista, não exatamente do sistema econômico, mas sim na medida em que ser capitalista é ser uma pessoa disciplinada, até mesmo ascética, motivada por um sentido do dever, pela dedicação ao trabalho, etc. Então, com Lutero, nasce, na ótica do Weber, uma espécie de ascetismo intramundano, por meio da valorização religiosa do trabalho como uma tarefa que seria ordenada por Deus, de certa maneira. A vida, então, das pessoas ela passaria a ser movida por uma forma específica de racionalidade, que é uma vida metódica dedicada ao trabalho. Enfim, então esse é um livro que é uma importante contribuição para a sociologia. Em 1904 também, Weber publica a Objetividade do Conhecimento nas ciências políticas e sociais, com importantes reflexões epistemológicas, especialmente sobre a epistemologia das ciências sociais. Em 1913, ele publica sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, que também vai nessa linha. A primeira, aliás, formulação de sua teoria sociológica, esse texto, aliás, foi depois reformulado e ampliado para se tornar a primeira parte do Economia e Sociedade, que é uma obra póstuma do Weber. Em 1917 e 1918, ele vai proferir as famosas conferências, a ciência como vocação, em 1917, e a política como vocação, em 1918, que vai ser publicado no ano seguinte, em 1919. E em 1922 sai publicada a sua obra maior, Economia e Sociedade, que foi póstumamente publicada, dado que o Weber ele falece em 1920. Bom, vamos falar um pouco sobre algumas das suas principais influências. No campo da filosofia, da epistemologia, é Kant, a sua principal influência, sobretudo o papel do sujeito no conhecimento. Eu vou falar um pouco sobre isso
sobre a sua perspectiva mais individualista. O Nietzsche também foi uma importante influência, sobretudo a crítica ao racionalismo que o Nietzsche faz, uma certa visão pessimista da modernidade. É curioso que Weber, até essas duas influências mostram isso, curiosamente, Kant e Nietzsche, e no Weber a gente encontra uma certa ambiguidade, uma visão ambígua acerca da modernidade, que eu vou tentar rapidamente explicar para vocês na sequência. Também a influência dos neocantianos, sobretudo da escola de Baden, o Dilthey e outros, e aí a influência em relação às questões epistemológicas, abraçar uma compreensão, uma perspectiva compreensiva ou hermenêutica no campo das ciências sociais, mas com certas, digamos, uma posição que é em grande medida intermediária. Com relação ao pensamento econômico, o Weber vai se aproximar da chamada escola histórica da economia, né, uma escola alemã, né, Rocha, Schmöller e outros, e também das influências do pensamento social, alemão, os pioneiros, digamos assim, da sociologia na Alemanha, né, o Simmel, o Max Scheler e outros. Ok, bem, vamos entrar em alguns conteúdos. Eu vou falar de maneira mais geral, só para dar uma visão geral de quem foi Weber e de suas contribuições em 3 grandes domínios. O primeiro deles é na compreensão da modernidade, a apresentação de uma teoria da modernidade. Bom, quanto a esse aspecto, né, a sensação, isso é uma sensação compartilhada no final do século XIX, início do século XX, é de que o mundo estava em crise, essa crise da modernidade, e era preciso fazer um esforço para entender as transformações em curso, analisar para onde elas apontavam, como elas alteravam as formas tradicionais de sociabilidade. E a sociologia, ela nasceu justamente dessa percepção de que formas, digamos, tradicionais de convívio social estavam desorganizadas, estavam em crise, né? Se a gente for pegar os 3 grandes nomes dos pais da sociologia moderna, né, o Marx, o Durkheim e o Weber, a gente vai encontrar em todos eles a formulação de uma certa teoria da modernidade. Em Marx, o elemento fundamental para entender a mudança social moderna é a Revolução Industrial, né? Então, antes dela, você teria um modo de produção feudal, etc., e antigo, e na sequência, um modo de produção capitalista. Já em Durkheim, né, a mudança social, o elemento fundamental é a divisão do trabalho social, né, que vai justamente produzir a mudança entre uma forma de sociedade baseada numa solidariedade mecânica para uma sociedade moderna baseada numa solidariedade orgânica. Já o Weber, o elemento fundamental para pensar a mudança social é a racionalização e o processo de desencantamento, né? E aí a gente vai ver nascer na modernidade justamente uma sociedade secularizada. E aí entra a burocracia, o papel do direito, etc. Bom, a teoria então da modernidade em Weber, a marca fundamental dela é justamente o racionalismo da dominação do mundo, e que é encarnado, né, tanto na ciência moderna, como no mercado capitalista, como também na burocracia estatal e no direito. Enfim, então, a tese central é de que o processo de racionalização ele é marcado por um certo desencantamento, né? Esse desencantamento, essa perda do encanto da magia, ela tem 2 dimensões. Uma que é mais propriamente religiosa, que é o homem deixar de crer em forças divinas, mágicas, né? E isso ocorreria inclusive dentro das próprias religiões. A gente tem uma espécie de nova vivência da religião, e a dimensão científica. E aí o homem ele tende a desdivinizar a natureza, né? Que passa então a ser vista como um mecanismo causal que é carente de sentido, não existe uma vontade por trás dos fenômenos naturais, e que a natureza, portanto, ela tem suas próprias leis, ela é regida por suas próprias leis, é passível de ser controlada pela técnica, enfim. Então, esvazia-se o mundo dessas entidades, dessas vontades sobrenaturais. A consequência desse processo
de racionalização, uma delas é a secularização, né? Ou seja, a crença passa a ser uma escolha pessoal, né? Ou seja, crer ou não em certos, cada um elege os seus deuses, né? Mas, enfim, essa crença passa a ser algo da esfera pessoal, e a esfera, então, religiosa deixa de ser essa força cultural dominante. As religiões continuariam existindo, influenciando a vida das pessoas, mas elas deixam de ter esse papel legitimador da ordem política. Enfim, é claro que esse quadro do Weber parece estar sofrendo uma inflexão no mundo contemporâneo, mas para pensar a modernidade, especialmente o século XX, essa é uma teoria extremamente potente, né, que tem uma importância muito grande. Há uma dupla face também, como eu disse, uma certa ambiguidade no processo de racionalização, porque, por um lado, esse processo ele aumenta a eficiência e a produtividade, né? Uma espécie de domínio do mundo por meio da ciência, por meio da técnica. Só que, por outro lado, esse processo de racionalização ele pode acarretar também um comprometimento à própria liberdade humana, uma perda da liberdade e do sentido da vida. Esse é um tema, aliás, muito trabalhado na conferência Ciência como Vocação, que eu vou falar um pouco mais na sequência, né? Enfim, então, o aumento do grau de racionalidade do mundo não leva necessariamente, na ótica do Weber, a um estágio superior de vida social. É um processo paradoxal. Parece que pode ser visto como um avanço, num certo sentido, mas, por outro, ele traz uma crise existencial, uma crise que é uma crise da modernidade. E o futuro, então, dominado pela racionalização burocrática, pode também, né, esse é um dos aspectos ambíguos desse processo, pode trazer um risco à nossa liberdade. A racionalidade, então, ocidental representa para o ser humano uma jaula de ferro, né? Esse é um termo que Weber chega a utilizar no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Ao se libertar, por quê? Porque ao se libertar das forças divinas, sobrenaturais e tal, o homem ele se tornaria escravo de sua própria criação, né? A racionalidade dos meios, essa coisa de pensar a própria natureza, tudo, a própria vida do homem passa a ser entendida de uma maneira instrumentalizada, e essa racionalidade dos meios toma conta da própria existência humana e produz a perda da liberdade, ou seja, nós passamos a lidar com a gente mesmo, o próprio ser humano, consigo mesmo, por meio desse tipo de racionalidade, né? Visando aumentar a produtividade, a eficiência, mas escravizando o próprio homem, né? Então é como se fôssemos subsumidos pela lógica de dominação da natureza que domina o próprio homem, né? Essa é a jaula de ferro. Enfim, então há um paralelo aqui, obviamente, muito grande com as teses que vão ser sustentadas posteriormente pela Escola de Frankfurt. A ideia, né, de um mundo administrado no capitalismo tardio, por exemplo, do Adorno, enfim, né, e que são muito devedores e que diretamente da leitura que o Weber faz da modernidade. Bem, além das teorias, então, da teoria do Weber sobre a modernidade, uma outra contribuição importante do Weber é a teoria sociológica, né, e aqui entra toda a discussão, sobretudo epistemológica, que o Weber vai desenvolver. Ele vai criticar o positivismo no campo da sociologia, especialmente Durkheim, né, a posição assumida por Durkheim antes dele, e vai, ao contrário de Durkheim, porque Durkheim dava uma ênfase muito grande do ponto de vista metodológico a pensar fenômenos sociais e não partir do indivíduo para explicar a sociedade, né? Então tem nas regras, né, do método sociológico, Durkheim deixa isso claro, né, que é preciso pensar os fatos sociais como se fossem coisas, descrevê-los enquanto tais, enfim, e não passar você não consegue explicar fenômenos sociais através da ação individual. E o Weber vai questionar isso, ele vai propor um primado do sujeito na explicação sociológica, ou na teoria sociológica, e vai propor uma espécie de individualismo metodológico. O Weber, obviamente, ele reconhece que a sociologia trata de fenômenos coletivos, que não são individuais,
mas o que ele sustenta é que o ponto de partida da análise sociológica deve ser dado pela ação dos indivíduos. Ou seja, o método é individualista porque ele entende que a vida social e suas instituições, para entendê-los, para compreender isso, é preciso analisar o comportamento dos indivíduos. Tá? Então, é preciso partir do plano micro, né, que é o plano da ação social, para se chegar ao plano macro, que é o plano da institucionalização das esferas sociais coletivas, né? O plano da economia, da política, do direito, da religião, etc. Bem, uma ideia central nesse método proposto por Weber é a noção de ação social. A ação que, quanto ao seu sentido visado, né, pelo agente ou pelos agentes, se refere ao comportamento de outros. Né? Então, é uma ação que se refere ao comportamento dos demais, por isso é social. E a pesquisa sociológica, ela teria por objetivo determinar qual o sentido ou o significado da ação. Né? Então, a razão e a finalidade que os próprios indivíduos conferem às suas atividades. Ele vai defender, Weber, uma concepção que é chamada de uma sociologia compreensiva. Por quê? Porque as ciências sociais, elas seriam essencialmente hermenêuticas, elas interpretam e dão sentido, de certa maneira, à ação e à vida humana, né? Ou seja, elas aspiram a conhecer fenômenos da vida segundo sua significação cultural. Isso, embora Weber defenda isso, a ideia, né, de causalidade, de procedimentos explicativos, o chamado método generalizante, típico das abordagens positivistas ou funcionalistas, são também um recurso essencial à compreensão dos fenômenos sociais. Né? Então a gente vê que o Weber tem uma posição intermediária que tenta conjugar esses dois métodos, o individualizante compreensivo, que é o da tradição hermenêutica, do Dilthey e de outros, e o generalizante explicativo, que é o que vem da tradição positivista de Durkheim. É preciso, então, conjugar. O método individualizante, ele dirige a atenção para os caracteres qualitativos e singulares da realidade, enquanto o método generalizante permite estabelecer relações entre fenômenos que são mais gerais. Né? Bom, uma outra contribuição importante do Weber para o pensamento social e de um ponto de vista metodológico para conduzir pesquisas no campo da sociologia é a noção de tipos ideais, a formulação dos tipos ideais. Né? O tipo ideal nada mais é do que um instrumento de pesquisa que realiza uma síntese desses métodos individualizante e generalizante, ou compreensivo e explicativo. Né? Para usar os termos alemães, né, do Verstehen, que é o compreensivo, e o Erklären, né, que é o explicativo. Isso é uma distinção, né, importante na discussão sobre a epistemologia das ciências sociais, para diferenciar as chamadas ciências compreensivas ou hermenêuticas daquelas que seriam explicativas ou naturais. Bom, mas Weber, com a noção de tipo ideal, ele conjuga um pouco essas duas coisas. Como? Né? O tipo ideal é uma formação, né? Um processo no qual você forma conceitos por meio de um processo de abstração. Né? O investigador, ele procura captar os elementos comuns aos entes do mundo, eliminando certos elementos particulares para determinar aquilo que é geral. Enfim, então, vou ler uma passagem do próprio Weber, do livro sobre a teoria das ciências sociais. Diz Weber: obtém-se um tipo ideal mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos isolados, dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor número ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam segundo pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de formar um quadro homogêneo de pensamento. Né? Fim de citação. Né? Então, o tipo ideal ele é uma construção, né, elaborada pelo sujeito, o sujeito do conhecimento, e esses conceitos eles são, portanto, construídos a partir do sujeito, né, de suas preocupações, daquilo que ele projeta, de certa maneira, no mundo, e não a partir do próprio objeto de estudo. Não é o mundo ele mesmo que nos dá os conceitos do pensamento sociológico. Não é o objeto ele mesmo. Né?
eles não expressam, portanto, os tipos ideais, não expressam o conteúdo da realidade tal como ela é em sua essência, né? De certa maneira, toda teoria, e a teoria sociológica também, é uma projeção que nós fazemos no mundo e nós impomos ao mundo certas categorias, certas caixinhas, digamos assim, onde as coisas vão ser colocadas, vão ser encaixadas. Então, nós isolamos um aspecto da realidade, né, e fazer isso é dar um conteúdo singular ao mundo social, né, buscando aspectos qualitativos e individuais. Por isso que os tipos ou conceitos são ideais, né, eles não são reais no sentido próprio da palavra. É uma idealização da realidade e não uma tradução objetiva do real. A gente não traduz objetivamente, a gente faz uma idealização por meio de um conjunto de categorias. É apenas o intelecto que permite formar uma visão idealizada do mundo real, do mundo objetivo. Os elementos não se acham eles mesmos ligados dessa maneira uns aos outros. Somos nós que organizamos assim a realidade, né? Então, aqui Weber parece fazer eco a uma tese nietzschiana importante, né, de que pensar é, de certa maneira, uma violência que nós fazemos às coisas, né? Ou seja, uma imposição. Nós projetamos e impomos ao mundo uma certa categoria, um certo conceito. Contudo, né, pensando assim, pode parecer arbitrário, pode parecer aleatório, mas os tipos ideais não devem ser vistos assim, como construções arbitrárias, totalmente subjetivas e pessoais. Elas são, na verdade, uma maneira, né, a forma como nós podemos nos aproximar da realidade para pensá-lo, de uma forma objetiva. É a única maneira que a gente tem de tratar o real, digamos assim. E a finalidade dos tipos ideais é justamente permitir a compreensão da realidade. São como hipóteses, funcionam como hipóteses de pesquisa, né? Só para exemplificar tipos ideais, a gente vai ver isso até na conferência que eu vou discutir com mais calma na frente, que vai ser o objeto principal da nossa aula, mas tem vários outros exemplos, né? Por exemplo, quando o Weber vai distinguir os tipos de ação social, e aí ele fala da ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva, ação tradicional, etc. Essas são, digamos, tipos sociais, tipos ideais, né? Porque nenhuma ação é puramente isso ou aquilo, mas essa tipificação idealizada permite a gente compreender melhor e dar sentido à ação, no caso, a ação social. Bom, por fim, terceiro grupo de questões que eu gostaria de rapidamente mencionar é a contribuição do Weber para a teoria política, e aqui entra o problema da ação, de como superar os desafios detectados, enfim. E o Weber, ele é comumente visto como um partidário da Realpolitik, né, esse é um termo do alemão que entrou para o vocabulário do pensamento político, que é basicamente a visão assim, daqueles que tomam a política como um espaço de luta pelo poder, né, e não como um lugar de projeção de fins ideais, né? Então é preciso ler a conjuntura, analisar qual a ação mais eficaz, etc., sem projetar no campo da política uma espécie de idealização para a realização de grandes e nobres ideais. Bom, do ponto de vista, uma outra tese importante do Weber, e aí tem a ver com a sua posição como intelectual, como professor, ele defendia, e como pesquisador social, ele defendia sempre uma neutralidade axiológica, né? Como cientista, o cientista não deve julgar a realidade ou tomar posição enquanto cientista. É claro que enquanto cidadão, ele pode sim participar da vida política, se envolver em fatos políticos do seu tempo, etc. O próprio Weber fez isso. Agora, enquanto cientista, não. Isso na conferência Ciência como Vocação, aliás, é um tema tratado longamente lá. E outro ponto, né, embora neutra, a ciência ela pode sim ser crítica, né, demonstrar quais são os valores assumidos por certas posições que são defendidas, como que a escolha de certos fins acarretam determinadas consequências práticas, por exemplo, pode mostrar que há contradições entre os fins almejados e os meios que estão sendo empregados, etc. Então a ciência ela pode sim, mas a função crítica dela está sempre em relação aos meios, nunca em relação aos fins, aquilo que são os objetivos a serem buscados. Isso parece que é uma escolha
e quanto a essas escolhas, a ciência deveria se manter neutra. Bom, um outro ponto importante é a crítica ao socialismo que Weber faz, porque para Weber o socialismo não representaria uma verdadeira mudança social, e aqui claramente ele se afasta de Marx, e na ótica de Weber o socialismo apenas agravaria tendências problemáticas da modernidade, como a burocratização, e que o Estado socialista tenderia, né, digamos assim, até uma expressão mais dramática de certos problemas da modernidade, né? Por exemplo, a perda da liberdade. O cidadão se tornaria escravo de uma imensa estrutura política criada, etc., né? Então o Weber claramente adota uma posição crítica ao socialismo. Bem, vamos então tratar mais detidamente do texto que eu sugeri a leitura de todos vocês, que foi A Política como Vocação, né? Politik als Beruf, publicado, proferido em 1918, né, e publicado em 1919. Essa política, essa conferência, normalmente vem associada à conferência que ele proferiu um ano antes, no mesmo lugar, na Universidade de Munique, onde ele se tornava professor, no ano de 1917. As conferências, né, primeiro, falando das duas agora de maneira geral, elas são textos claramente filosóficos, né, que pretendem levar os ouvintes, né, os estudantes ali da universidade, a reconhecer fatos e a encorajá-los a uma certa autorreflexão sobre o que eles fazem como cientista e também o que eles fazem do ponto de vista da ação política. Bom, o que ele faz nessas conferências é expor em um tom bastante incisivo e com uma grande clareza assim, didática, realmente são belíssimas conferências. Ele expõe seus pensamentos sobre temas que sempre o preocuparam de certa maneira, né, como as condições concretas da Alemanha, né, no início do século XX, os rumos da ciência no seu tempo, a rápida transformação social, né, e ele apresenta uma compreensão da racionalidade, entendendo-a como um dos fatores da transformação social. Ele vai discutir a função da ciência, a estruturação da política e o funcionamento do Estado moderno. Então, todos esses temas aparecem nessas duas conferências. É preciso lembrar agora, contextualizando um pouco a fala de Weber, que durante esses anos, né, da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, o Weber ele ressurge na cena pública alemã como um orador político importante, que não ficou mais restrita à sua mesa de trabalho, ao seu gabinete na universidade, mas que tomou a palavra para entrar no debate político de seu tempo. E o Weber vai tomar uma posição clara, isso nos anos aí, da Primeira Guerra, contra o pacifismo, a anexação de territórios, o pangermanismo, etc. E que no final do Segundo Império, do governo monárquico, o Weber muda sua posição, na verdade, e ele adere a um regime mais democrático, né? Ele toma parte na negociação de tratados de paz, né? Na reforma parlamentar, e vai reabrindo assim, um diálogo mais direto com a juventude acadêmica, enfim, adotando uma posição mais próxima à juventude acadêmica. E as conferências que eu vou falar aqui, né, elas acontecem justamente nesse contexto do pós-guerra, né, 1917 e 1918, estou falando da Primeira Guerra Mundial. Quando então Weber aceita o convite para se tornar professor, né, para ocupar uma cátedra na Universidade de Munique. Bem, a ciência como vocação, então vou falar um pouco dessa outra conferência de 1917, ela trata da ciência assim, de uma maneira com muita erudição, mas assim, de uma forma mais solta, bem didática, né? Não é um texto para especialistas, né, de maneira nenhuma, vai falar da ciência como uma questão, o que significa se dedicar à ciência, né? Como isso deve ser feito, o que significa ter essa vocação de fazer ciência, etc.
uma tese importante que aparece ali é sobre o desencantamento do mundo e a perda do sentido da vida. É um tema, aliás, muito interessante nessa palestra. Diante da perda de sentido, né, na verdade é como se o processo de avanço da técnica e da ciência que vai desencantando o mundo, vai tirando o que há de sobrenatural, de mágico, para tudo ter uma explicação causal, etc. Esse processo, que por um lado parece um ganho explicativo, por outro ele traz uma espécie de esvaziamento existencial. É como se ao eliminar essa magia, esse encantamento, os seres humanos eles perdessem também aquilo que conferia um certo sentido, um conforto existencial às suas vidas. E a técnica e a ciência, por mais que elas sejam capazes de explicar certos fenômenos naturais, elas não respondem às nossas angústias existenciais. Então elas nos deixam, é como se esse processo de racionalização típico da modernidade nos deixasse meio órfãos, né? Matasse os deuses, digamos assim, existentes, mas sem colocar outros no lugar, né? Digamos assim. Então eles deixam a humanidade meio órfã, digamos, em busca de um sentido para a sua vida, né? Porque a técnica, ela mesma não parece dar um sentido à vida, né? Ela explica várias coisas da natureza, mas ela não dá um sentido existencial. Enfim, então, esse processo de perda de sentido, Weber vai se perguntar qual posição que a gente deveria adotar, né? Teria o progresso um sentido que se estende para além da técnica? Ou seja, será que para além do progresso técnico a gente pode falar que houve um progresso da humanidade, ou um progresso em termos existenciais, ou um progresso social, né? A questão inicial sobre a ciência como vocação ganha então um sentido mais profundo, né, para Weber. A pergunta que ele faz é essa na conferência: qual o significado da ciência no contexto da vida humana e qual o seu valor? Ou seja, até que ponto a ciência melhora a nossa vida? Até que ponto ela pode ser vista simplesmente como um progresso, né? Qual o valor que a ciência tem exatamente? Não se pode simplesmente crer, né, essa no final é um pouco a mensagem do Weber, que a ciência nos leve à felicidade ou que preencha a vida de sentido, etc. Né? A ciência, ela tem o progresso científico, né, e o processo de racionalização do mundo traz essa ambiguidade, digamos assim. Agora passando para a conferência A Política como Vocação, agora sim eu vou tentar explorar com um pouco mais de calma, né, as diversas partes do texto. Eu vou começar colocando as questões iniciais, né? O Weber começa dizendo que ele não pretende tomar posição quanto aos problemas políticos da atualidade, ou seja, não é uma conferência que ele vai ficar falando sobre a atualidade política, digamos assim, mas o que ele quer é refletir sobre a vocação política, né? O que nos leva a querer fazer política, o que leva uma pessoa a ter esse desejo, né, pela política. E ele começa pelo questionamento básico, né? Afinal de contas, o que nós entendemos por política? E ele reconhece, primeiro, que a palavra política ela possui um sentido amplo, variado, né? Vários sentidos. Mas ele tenta afastar alguns sentidos usuais por meio de uma definição de saída, digamos assim. Vamos começar a partir daqui, né? E ele diz o seguinte: entenderemos por política apenas a direção de agrupamento político, hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido, né? Enfim, ou seja, né, o conceito de política é reduzido tão somente, né, isso no início da conferência, às ações e fazeres que giram em torno e no interior do Estado, né? Então a questão central que Weber vai colocar para pensar a política hoje é a questão do Estado, né? A disputa, né, em torno e no interior do Estado. E aí, obviamente, uma segunda pergunta se coloca, né? O que é, afinal de contas, o Estado? E o Weber vai apresentar uma definição muito famosa, clássica, eu diria, sobre o que é o Estado. Isso está na página 56 da conferência. Weber diz o seguinte: sociologicamente, o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar,
tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação física. Então, logo no início da conferência, o que o Weber está querendo destacar é que, olha, Estado tem uma relação essencial com o uso da força, da coação física. Sem isso não há Estado, perceba, para Weber. E ele cita Trotsky, curiosamente, porque é de uma outra tradição, mas enfim, ele retém uma ideia, concordando com Trotsky, que dizia que todo Estado se funda na força. Então é basicamente isso que Weber também está dizendo, que sem a força o Estado desaparece, e subsiste outro tipo de experiência, que a gente pode chamar de anarquia, mas a experiência estatal, o Estado exige o uso da coação física. E a violência, entretanto, não é o único instrumento, o único meio usado pelo Estado, mas é o seu instrumento específico, ou seja, o Estado usa de vários instrumentos, mas específico é o uso da força. Sem isso não há Estado. Você pode ter todos os outros. Se não houver o uso da força, a gente não pode falar em Estado para Weber. Então, no seio da teoria do direito, aliás, é interessante se dar conta de que é muito comum se dizer isso. Se a gente abrir um manual de introdução à ciência do direito, muito comumente a gente vai encontrar esse elemento como um elemento essencial, característico do direito, que é o potencial uso da força, ou seja, a possibilidade de se usar da força para fazer valer as prescrições, aquilo que é ditado pelas leis. Enfim, e sem isso, essas prescrições seriam ineficazes, ou seja, é proibido fazer tal coisa, mas se fizer não acontece nada, ou seja, não há um potencial uso da força para fazer valer aquilo. Em geral, entende-se então que o direito pressupõe necessariamente a coercitividade, a coercitividade entendida aí como esse potencial uso da força e não o efetivo uso da força. O direito não precisa necessariamente usar da força, mas ele precisa ser capaz de ter a possibilidade de usá-la se for preciso. A coercitividade, então, é vista como essa condição necessária para a eficácia do direito. Bom, aliás, vale lembrar aqui a famosa passagem de Hobbes, que a gente viu aqui no curso, de que pactos sem espadas não passam de palavras, o vento, etc. Então a espada, o uso da força seria essencial. Bom, a formulação mais canônica dessa relação essencial entre direito e coercitividade é essa, formulada justamente por Weber, claramente por meio dessa conexão entre direito e violência, e basicamente essa conexão fica ainda mais evidenciada numa passagem que eu vou citar aqui para vocês, do livro póstumo dele, Economia e Sociedade, no qual Weber diz o seguinte: um ordenamento se chamará direito quando for garantido externamente pela possibilidade de coação, física ou psíquica, por meio de uma ação de um grupo de pessoas especialmente preparado para tanto. Enfim, então tem dois elementos aqui, o uso da força e também um grupo especialmente preparado para tanto. A gente vai ver a burocratização, são aqueles que vão, é uma espécie de burocracia estatal específica. Também esse é um elemento importante para entender o Estado moderno. Bem, então, para resumir então esse primeiro ponto, o Estado moderno é justamente aquele, para Weber, que vai monopolizar o uso legítimo da força, tornando-se assim a única fonte do direito à violência, o único que pode usar da força legitimamente. Ele vai ter esse monopólio do uso da força em um território. Essa é uma definição clássica do que é o direito moderno, e eu vou ler a formulação que o Weber faz, está na conferência na página 56, diz Weber. Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. É, com efeito próprio de nossa época, o não reconhecer em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos o direito de fazer uso da violência, a não ser nos casos em que o Estado o tolere. O Estado se transforma, portanto,
na única fonte do direito à violência. Por política, entenderemos, consequentemente, o conjunto dos esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja no interior de um único estado. Né? Então, em suma, diz ainda Weber, todo homem que se entrega à política aspira ao poder. Né? Então aqui, antes de entrar nessa parte do poder, convém reter essa ideia do monopólio do uso legítimo da força. Primeiro que Estado está sempre ligado ao exercício de poder sobre um território, então tem esse elemento territorial, que é fundamental para entender o que é esse ente, o Estado, e, para além disso, ele exerce um monopólio do uso legítimo da violência sobre esse território. Enfim, então, essa é uma tese, por exemplo, para quem já leu Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito, vai se recordar disso expresso claramente por Kelsen, inclusive como um sinal de evolução, né? Ou seja, o direito é tanto mais evoluído quanto mais se monopoliza o uso legítimo da força. Né? Então, o Estado primitivo é visto por Hans Kelsen, lá na Teoria Pura, como um Estado no qual prevalece ainda o princípio da autodefesa, né? Ou seja, cada um pode ir lá e usar da sua própria força. E à medida que o Estado vai evoluindo, a experiência do direito evolui, o Estado moderno é um exemplo disso para Kelsen, ele tende a concentrar mais e a monopolizar cada vez mais o uso legítimo da força. Né? Então, isso vai, na ótica de Kelsen, gerando um incremento em termos de segurança coletiva, que é, coletivamente, todos ficam mais seguros na medida em que um não pode legitimamente usar da força contra o outro. Né? Bem, então essa ideia que tem essa expressão do pensamento jurídico de Kelsen aparece claramente formulada por Weber, né? Essa ideia do monopólio do Estado como aquele que o Estado moderno, né? Como aquele que exerce esse monopólio do uso legítimo da força. Bom, eu vou fazer uma pausa para, na segunda parte dessa aula, retomar a conferência de Weber.